Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará abordando o tema A atitude de Jesus com as crianças. Das páginas da Bíblia Sagrada extraímos extraordinárias lições a respeito do cuidado e propósito de Deus com as crianças. Ainda com 3 meses de vida, o menino Moisés, cujo nome hebraico significa tirado, foi salvo das águas do rio Nilo, porque Deus tinha um plano para a sua vida. Sua história é empolgante. Ao escapar milagrosamente da fúria e maldade de Faraó, rei do Egito, cuja ordem as parteiras fora que matassem todo menino hebreu que nascesse. O temor a Deus fez com que as parteiras poupassem a vida do menino, possibilitando que sua mãe o ocultasse durante 3 meses até depositá-lo numa arca de juncos que ela tomou e betumou com betume à borda do rio. Era-lhe impossível continuar ocultando a criança, e com o coração cheio de afeto e dor, Joquebede não teve outra saída a não ser deixar o seu filhinho à mercê de Deus sobre as águas do rio Nilo. A minha ouvinte já meditou por alguns instantes na angústia que tomou conta do coração da mãe do menino Moisés? Que seria daquela criança exposta aos perigos, à fome, à sede e finalmente à morte. Tudo por causa da maldade do homem, que, insatisfeito com o domínio que exercia, utilizando os hebreus como escravos, agora seu intento era aniquilá-los mesmo. A fidelidade das parteiras em conservar a vida dos filhinhos forçou o Faraó a revelar publicamente sua iniquidade. Deus, amigo ouvinte, ama as crianças e tinha um plano especial para a vida daquele menino, usando para isso a própria filha de Faraó, que, conforme está escrito na Bíblia, desceu a lavar-se no rio, viu a arca no meio dos juncos, e o menino chorava, o que a fez mover-se de compaixão pela criança, abandonada à mercê da morte. O menino foi tirado das águas e salvo. É impressionante como Deus agiu, no sentido de que Moisés fosse criado pela própria mãe. É emocionante o relato bíblico no tocante à criação de Moisés, sua formação e chamada divina, tornando-o como o maior vulto do Antigo Testamento. Libertador, estadista, poeta, moralista e legislador hebreu, Deus usou para formar de uma raça de escravos egípcios e, sob as maiores dificuldades, uma nação agressiva e poderosa que completamente alterou o curso da humanidade. Qual outro homem cujas obras foram acompanhadas de tantas e tão estupendas maravilhas falava boca a boca com Deus? O dileto rádio ouvinte já pensou nas experiências das 10 pragas enviadas sobre o Egito? Pensou na presença de Deus guiando o povo sob a liderança de Moisés, através de uma coluna de nuvem e outra coluna de fogo? Pensou na passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, quando a formação de 2 grandes muros de água por um vento forte abriu o caminho da vitória? Vitória estupenda do povo de Deus? As codornizes, o maná durante os 40 anos no deserto e a água da rocha em Refidim, o monte fumegando e tremendo diante da presença de Deus e o rosto de Moisés a resplandecer. Tudo isso Deus fez através de uma criança abandonada pelas circunstâncias terríveis enfrentadas por uma mãe que, sob a bênção de Deus, soube aproveitar os 7 primeiros anos de vida de seu filho na preparação de seu caráter. Quantos estão nas penitenciárias? E quem sabe me ouvindo nesta hora, porque foram abandonados em sua infância. Faltou quem lhes desse a mão amiga. Faltou quem lhes desse um pouco de carinho, de afeto, tão necessário às crianças. E aí estão, aos milhares, a vaguear pelas ruas e praças de nosso estado
e desse imenso Brasil, crianças abandonadas. Qual a razão? Lemos nos evangelhos que Jesus recebeu e abençoou as crianças. Ele assim falou: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não sabemos quem levou as crianças a Jesus. Foram talvez suas mães, e os discípulos procuravam impedi-las. É incrível pensar que os discípulos de Cristo pudessem impedir as crianças de se chegarem a Jesus para receberem sua bênção. A cena, lamentavelmente, ainda hoje se repete em muitos lugares. Que tristeza! Quantos têm servido de tropeços na vida das crianças, ao invés de levá-las aos pés de Cristo. Deixai vir os meninos a mim, disse Jesus, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Os discípulos, por certo, pensavam que Jesus estivesse ocupado demais, que não pudesse dar atenção às crianças. Grandes evangelistas têm passado pela história, cuja experiência com Cristo deu-se na infância. A Bíblia registra o caso do menino Samuel, profeta e último dos juízes de Israel, a quem Deus chamou ainda na infância e fez dele um vaso de bênção. Aquela menina, cujo nome a Bíblia não menciona, apenas que era uma prisioneira e que estava a serviço da mulher de Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Foi ela, exatamente ela, que disse a sua senhora a respeito de Eliseu, o homem que Deus usou poderosamente para a cura do general Naamã. Os ouvintes já conhecem bem a história de Naamã, de seu valor, de sua triste situação como leproso. Ele ficou totalmente curado ao obedecer à orientação do profeta Eliseu para que se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Tudo começou por intermédio da menina prisioneira, valioso instrumento nas mãos de Deus. Quantas crianças têm sido usadas por Deus para a salvação de seus pais? Conhecemos pessoas que aceitaram Jesus como Salvador ao ouvir uma criança que, em sua simplicidade, falou-lhes palavras aparentemente simples, mas que tocaram profundamente em seus corações. Não trate, ouvinte, as crianças e, quem sabe, seus próprios filhos como se fossem animais irracionais. Não faça isso. Jesus advertiu seriamente contra o desprezo dado às crianças e ordenou que as recebêssemos, mostrando-se meigo e bondoso para com elas. Qual tem sido, ouvinte, sua atitude para com as crianças? Jesus as recebeu. Jesus as abençoou com muito carinho e amor. Sigamos, pois, o exemplo da atitude do Mestre Divino e tenhamos carinho e cuidado com as crianças. Se tu andas triste, tu faz uma oração. Se estás perturbado, tu faz uma oração. Se fores zombado, tu faz uma oração. Se fores perseguido, tu faz uma oração. Orando, tu vences, seja o que for. Orando, tu cantais, hinos de louvor. Orando, tu falas para o pecador. Orando, tu falas. Damos-te graças, Senhor, pela atitude de Jesus para com as crianças e pela sua recomendação. Te louvamos, Senhor, por tantas crianças em nossas igrejas que cantam nos conjuntos infantis, louvando o teu nome, ajudando o pastor na tarefa do ministério. Oramos por elas, oramos pelos seus pais, oramos, Senhor,
pelas crianças em todo o Brasil e no mundo, para que vejamos as crianças, Senhor, sob a Tua bênção e a Tua proteção, crescendo no conhecimento da Tua palavra e no futuro com formação, uma formação bíblica, com um caráter formado a exemplo de Moisés, abandonado nas águas do rio Nilo, mas com quem Tu tinhas, ó Deus, um plano que foi realizado e que cumpriu-se na vida dele e na vida do povo de Israel. Abençoa cada ouvinte em sintonia conosco. Oramos, Senhor, de modo especial pelas crianças, em nome de Jesus. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br